versículos 18 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por tua palavra bendita, pelo ensinamento que temos nesta noite. Que seja um banquete para a nossa alma, possamos nos alimentar da verdade, como diz o salmista. E assim possamos crescer no entendimento do Senhor, no conhecimento da tua vontade, possamos guardar no coração a tua palavra, possamos praticá-la e também compartilhá-la com todas as pessoas que nos relacionamos, que amamos e que queremos que conheçam a Jesus como Salvador. Faz assim, Senhor, conosco, nos alimentando nesta noite, nos fazendo mais parecidos com teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, como cada um de vocês, como você definiria o que é um cristão? Como definir o que é um cristão? É uma pergunta muito ampla, né? Nós temos inúmeras maneiras de responder essa pergunta. Por exemplo, dizer que o cristão é alguém que nasceu de novo. Aliás, se não nasceu de novo, não pode ser um cristão, não é verdade? Um cristão é um seguidor de Cristo, etc, etc. Mas alguém, nesse breve tempo, essa pergunta que eu fiz, pensou que o cristão é alguém que possui a verdadeira alegria. Será que alguém aqui pensou dessa maneira? Já sei. O cristão, uma maneira boa, uma maneira excelente de definir o que é ser um cristão, o que é um cristão, é definir como alguém que conhece a verdadeira felicidade, como alguém que goza da verdadeira alegria neste mundo. Uma pessoa bem-aventurada de verdade. Será que você pensou assim? É interessante que um dos teólogos que eu mais gosto de ler, Santo Agostinho, ele tem uma frase bem interessante, ele diz assim: o cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. O cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés. Alguém feliz, alguém sempre em louvor a Deus, alguém sempre em gratidão a Deus, né? Um outro que também gosto muito, C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele diz assim: alegria é negócio sério no céu. A alegria é negócio sério no céu. Então, os crentes em Cristo Jesus experimentam a paz e a alegria que é fruto do Espírito Santo, que é dádiva do Senhor Jesus e que o mundo não conhece. Nós experimentamos a verdadeira bem-aventurança. De tal maneira que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve a carta dele aos Filipenses, né, e ele está preso, ele não está numa situação confortável, ele está preso, ele está passando por um momento de perigo, certo? Por causa do Evangelho, está enfrentando tremendas dificuldades, mas quando ele escreve a carta aos Filipenses, que ele fala tanto de alegria que ela é apelidada durante a história da igreja como a carta da alegria. Por várias vezes, de diversas maneiras, ele aborda a questão da alegria, e o versículo talvez mais conhecido nesse sentido seja Filipenses 4:4, que diz: alegrai-vos no Senhor.
outra vez digo, alegrai-vos. Então, a alegria faz parte da vida cristã, e ela tem que ser uma marca também dos cristãos, mesmo derramando lágrimas no mundo de sofrimento. Não quer dizer que será sempre fácil para nós. É um mundo caído, é um mundo de tentações, é um mundo de perigos, mas o Senhor nos dá a paz que excede todo o entendimento. Ele nos dá a alegria como fruto do seu Espírito que habita em nós. Então, o cristão é alguém realmente alegre. E esse texto fala disso. O Senhor Jesus, ele dá uma resposta bem interessante, muito profunda, para uma abordagem nada amistosa que fazem a ele. Tá? E ele vai falar de alegria. Ele se apresenta como um noivo que está presente, que os amigos do noivo têm que festejar mesmo. Vamos já chegar nesse ponto. Mas uma coisinha que eu queria que vocês prestassem atenção é que para uns, como o Senhor Jesus deixou claro, né, para ele, para os seus discípulos, os discípulos dele, o clima era de festa. Mas para outros, o clima era nada agradável, era um clima tenso. Mas vamos entender por quê. Vejam só, se vocês olharem os versículos um pouquinho, os versículos anteriores, né, que são os versículos que nós já fizemos exposições nos domingos passados, vocês vão perceber que o Senhor Jesus cura um leproso, manifestando amor, misericórdia, e a lepra, lembra, um símbolo do que o pecado fez na humanidade. O pecado é terrível, a lepra é também terrível, ela penetra os ossos, ela apodrece tudo, e o pecado fez exatamente isso com a humanidade. E quando vocês olham um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, vocês vão encontrar Jesus curando um paralítico. Mas vocês lembram muito bem que neste episódio, os fariseus estão ali examinando tudo o que Jesus está fazendo, porque afinal de contas, ele já era um mestre reconhecido, as multidões estavam seguindo ele, e ele estava sendo em todo momento cercado de pessoas, curando, pregando a mensagem do reino de Deus. E o Senhor Jesus, então, antes de curar aquele homem, que foi colocado ali perto dele, né, numa situação muito inusitada, ele declarou perdão. Os teus pecados estão perdoados, filho. E os fariseus, os escribas que estavam ali, se escandalizaram absurdamente. Ora, quem perdoa pecados é Deus. Então, Jesus estava dizendo ser Deus, que era Deus. E, meus irmãos, isso na mente de um fariseu, de um escriba, isso era uma blasfêmia. E esse tipo de pecado é pecado para a morte, é pecado para apedrejamento. E eles ficaram profundamente escandalizados. E o Senhor Jesus, que sondava os corações deles, quando percebeu a murmuração, a revolta, aí ele então fez uma jogada extraordinária, curando aquele homem da paralisia. E aquele homem foi curado absolutamente, pegou seu leito e foi embora, mostrando que ele era o Messias, que ele era Deus, e que ele, por ter curado aquele homem, ele também podia perdoar pecados. E isso foi realmente algo que ofendeu profundamente os fariseus. E o que nós encontramos na sequência? Encontramos um chamado extraordinário. Jesus chamando Mateus, Levi, né? Um publicano, um traidor, um leproso, modo de dizer, né? Entre aspas. Um homem rejeitado, um traidor da pátria, um traidor da nação, um homem que não podia entrar na sinagoga por causa da profissão que ele tinha, de explorador do povo, cobrando impostos e tal e tudo mais. E Jesus olha para aquele homem e o chama, o comissiona para o discipulado. E, meus irmãos, mais tarde, este homem, Levi, imediatamente, Mateus, né, organiza um banquete, chama publicanos e pecadores. E nós vimos que pecadores aqui é uma referência a pessoas que não seguiam os ritos, as leis farisaicas. Era o lixo, a escória da humanidade, porque não obedecia os fariseus. E Jesus está lá fazendo um banquete, comendo com aquelas pessoas, dando atenção àquelas pessoas, pregando o evangelho para aquelas pessoas, pregando a mensagem do reino de Deus àquelas pessoas. E o que acontece com os fariseus? Lá vem eles de novo, se escandalizam, como é que pode, né?
se ele de fato fosse um mestre, se ele de fato fosse um homem santo, se ele de fato fosse o Messias prometido, ele não estaria com esses homens, porque isso queria dizer que ele era amigo de pessoas imundas, pecadoras e etc. E eles se escandalizam porque Jesus cura, Jesus perdoa pecados, Jesus acolhe o pecador e Jesus come com eles e festeja com eles. E eles se escandalizam, e eles se atolam em raiva, em ódio, o clima está tenso. Aí chega os discípulos de João. João Batista era um homem que vivia no deserto. João Batista era um homem que comia gafanhotos e mel, era um homem que pregava a mensagem de arrependimento. E era um homem num processo de transição que tinha uma mensagem dura para o seu tempo. E ele jejuava, certo? E, logicamente, os discípulos de João Batista aprenderam também o valor e a importância do jejum. Mas o que acontece? Os fariseus também jejuavam. Qual a diferença? Eles jejuavam para se exibir para as pessoas. Eles jejuavam 2 vezes por semana, na segunda, na quinta-feira, tá? E eles afligiam os seus rostos para que as pessoas pudessem perceber que eles estavam jejuando. Eles usavam o jejum para aparecer, para demonstrar espiritualidade, para mostrar que eles eram melhores que os pecadores pobres, miseráveis que os rodeavam. Os fariseus usavam isso, o jejum, a esmola, para parecer mais espirituais que os outros. Os discípulos de João Batista jejuavam. Os fariseus também jejuavam. E quando eles olham para Jesus e para os discípulos, o que eles estão fazendo? Banqueteando, celebrando. Aí, os discípulos de João Batista, envenenados pelos fariseus, chegam até Jesus e fazem essa pergunta, então, que vocês viram aí no versículo 18. Por que motivo o jejum os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então eles estavam profundamente escandalizados com aquele mestre que estava ali pregando a mensagem do reino de Deus. Um homem que tocava no leproso, um homem que curava, um homem que acolhia pecadores. Eles estavam profundamente escandalizados porque ele também não jejuava, ele comia com os pecadores, ele estava sentado com eles, comendo, participando de um banquete. Interessante a resposta que Jesus dá. Vejam, havia apenas um jejum que era ordenado por Deus na antiga aliança, que era o jejum do chamado Yom Kippur, que é o dia da expiação. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia sangue do cordeiro na tampa da arca chamada propiciatório. Era o único dia em que todo Israel era obrigado a jejuar. E o jejum significava contrição, arrependimento, dependência de Deus. Aí o que os fariseus fizeram? Acrescentaram mais de 2 jejuns semanais, lei humana, e obrigavam as pessoas a jejuar também. E quem não fizesse o jejum dos fariseus era um miserável pecador, digno de ser excluído da religião judaica, farisaica, etc, etc. Veja, Jesus não está reprovando a prática do jejum. Jesus está reprovando o acréscimo humano que sobrecarrega as pessoas, que lança mais fardo sobre as pessoas, de pessoas que ensinam os outros, mas eles mesmos não querem viver o que aprendem. São hipócritas, por isso que Jesus mais tarde vai ser terrivelmente duro com eles, chamando-os inclusive de sepulcros caiados, porque eles eram pessoas terríveis na própria sociedade. Eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus capítulo 23, só para que vocês entendam melhor, compreendam melhor o que está acontecendo. Mateus capítulo 23. Do primeiro versículo em diante. Mateus 23. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, versículo 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
Até aí tá bom. Então, eles assentaram-se na cadeira de Moisés e lançavam leis sobre o povo. Aquilo que era bom que eles ensinavam, Jesus diz que deveriam obedecer, mas eles mesmos não queriam obedecer, e eles lançavam pesadíssimos fardos nos ombros, nas costas das pessoas. É interessante que havia a lei de Deus, por exemplo, dizendo que não podia trabalhar no sabá. E eles então determinavam, se você andar mais de 1 quilômetro, você já está trabalhando. E eles criavam leis em cima de leis, em cima de leis, em cima de leis, e sobrecarregavam as pessoas. E aquela religião judaica era uma religião afastada da verdadeira religião do Antigo Testamento. Não era mais uma religião de graça, de um Deus gracioso e misericordioso que salva pecadores, mas era uma religião de legalistas, uma religião de obras humanas, uma religião de acréscimos de homens, de leis humanas. Era uma religião apóstata. E é isso que Jesus está enfrentando aqui. Meus irmãos, agora vamos encerrar a mensagem. Prestem atenção na resposta que Jesus dá. Veja que Jesus, ele mostra que aquele momento não era o momento de jejuar. Lá no versículo 19 do capítulo 2, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Ele faz algumas metáforas extraordinárias. Aliás, Jesus é o mestre por excelência disso. Ele usa comparações para trazer ensinamentos profundos para as pessoas. E ele diz assim, o que está acontecendo aqui é como a chegada de um noivo. Eu sou o noivo. E é interessante que o casamento naquele tempo era assim. Havia o noivado, havia o contrato estabelecido entre as partes, entre o noivo e a noiva, e depois havia a chegada do noivo e a celebração da festa de casamento. E meus irmãos, quando acontecia a celebração, havia comida, havia bebida, os escribas paravam dos seus trabalhos, os homens pobres também podiam participar do banquete, as pessoas com fome comiam, as pessoas que estavam ali paravam para poder participar da festa, porque era uma festa muito linda, muito bonita, muito emocionante. Assim era o casamento naqueles dias. E Jesus se compara como noivo. E é interessante porque nas Escrituras, Deus se coloca como o noivo, o marido da igreja. No Antigo Testamento ele se coloca como o Criador, o marido de Israel. E às vezes, quando Israel era desobediente, o Senhor Deus levantava os profetas para dizer que eles estavam adulterando, estava sendo como uma esposa infiel. E o Novo Testamento dá continuidade disso. O apóstolo Paulo, por exemplo, mostra que o relacionamento da mulher com o homem, do homem com a mulher, é um relacionamento que ilustra a profundidade do relacionamento de Cristo com a sua igreja, do noivo com a sua noiva. E Jesus está dizendo que o noivo havia chegado. Jesus está dizendo que o momento era de festa. Jesus está falando isso porque pessoas estão sendo curadas, porque pessoas estão ouvindo a pregação do reino de Deus. Leprosos estão sendo curados, pessoas que eram dominadas pelos demônios estavam sendo libertadas. O momento era de festa. O momento era de festa porque o Salvador havia chegado para trazer esperança para as pessoas, para trazer graça, para manifestar a sua verdade, para redimi-los dos seus pecados, para trazer perdão, para trazer esperança, para trazer vida eterna. O momento era de festa. E Jesus diz assim, eles não podem jejuar, porque o noivo está aqui. E agora é hora de celebrar. Mas haverá um momento em que o noivo será tirado. E é a primeira vez aqui no Evangelho de Marcos que a gente vê uma palavra de Jesus a respeito do sofrimento vicário dele. O sofrimento que ele mais tarde teria em nosso lugar e em nosso favor. E quando esse dia chegasse, o dia do sofrimento, aí sim os amigos do noivo teriam que jejuar. Porque seriam dias de aflição, dias de muitas dificuldades. Mas aquele momento não era o momento de jejuar. E aí, meus irmãos, percebam, por favor, que o texto continua mostrando no versículo 21,
mais duas metáforas, versículos 21 e 22, mostrando que Jesus não veio para trazer um pequeno reparo à religião legalista, à religião humana. Ele veio para trazer algo totalmente novo. E ele diz assim, vejam, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. O que ele quer dizer? Naquela época, quando uma roupa velha precisava ser costurada e remendada, ninguém pegava um pano novo e fazia o remendo. Por quê? Porque na hora de lavar, o pano novo ia encurtar e arrebentar, rasgar muito mais ainda a roupa velha. O que Jesus está dizendo? Vocês estão pensando, seus fariseus, que eu vim aqui para melhorar um pouquinho a religião de vocês? Eu vim aqui para quebrar isso. Eu vim aqui para trazer algo totalmente novo. Eu vim aqui para trazer a verdadeira religião. E eu não vim aqui remendar vocês, eu vim aqui para trazer a verdadeira mensagem do reino de Deus. Eu vim aqui para desfazer a obra humana, para manifestar a glória de Deus, para trazer o evangelho para as pessoas, para esses publicanos, para esses pecadores, porque vocês estão lançando fardos pesadíssimos sobre eles. Mas chegou a hora da libertação, chegou a hora da alegria, chegou a hora da graça, chegou a hora da verdade, chegou a hora do perdão dos pecados, chegou a hora do noivo vir buscar salvar a sua noiva. E ele encerra dizendo, mais uma comparação com relação ao vinho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que Jesus está dizendo? O vinho novo, ele ainda tem muito para fermentar. E quando se colocava em odres velhos, eles rompiam, não aguentavam a pressão da fermentação. Vinho novo em odres novos, do contrário, tudo se rompe e se perde tanto o vinho como os odres. Ele está dizendo a mesma coisa. Não vim aqui para melhorar um pouquinho essa falsa religião de vocês. Eu vim aqui para trazer a verdadeira religião de Deus a esse mundo. A mensagem de salvação. Não é por obras, não é por leis humanas, não é para aparecer. A mensagem de Deus, do reino de Deus, é uma mensagem da verdadeira salvação através do seu Messias, que veio para resgatar o perdido, que veio não para chamar os sãos, mas para chamar os doentes, não para chamar os justos, mas para chamar pecadores para a salvação e para o arrependimento. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Nós precisamos pensar sobre isso. Se nós não temos vivenciado, experimentado no dia a dia a alegria do Evangelho, nós devemos clamar a Deus, pedir que essa alegria possa inundar nossos corações, porque afinal de contas, o noivo foi tirado, é verdade, ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Morremos com ele e ressuscitamos com ele. Morremos com ele para a expiação dos nossos pecados, mas ressuscitamos com ele para a novidade de vida. E ele depois derramou o Santo Espírito sobre nós para nos encher de poder, para testemunhar e para nos capacitar para toda boa obra. Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo conosco, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo, perdoando os nossos pecados, nos purificando, nos dando livramento, nos sustentando, cuidando de nós. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, quando percebemos que a nossa vida aqui não está ao acaso, que o nosso destino não é cego, que nós, na verdade, fazemos parte de um plano da história do Redentor, em que Ele tem traçado a história para o nosso bem e faz tudo cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento, e até mesmo o sofrimento que nós passamos é para nos fazer crescer, é para nos moldar, é para nos aprumar muito mais ainda a sua vontade, a sua verdade. Quando nós olhamos com esses óculos para a vida, para a realidade, nós podemos perceber que nós temos tudo para ser verdadeiramente felizes, bem-aventurados. Nós somos o povo bem-aventurado, o povo que tem o verdadeiro motivo para a alegria. O mundo fala de alegria. O mundo
investe em lazer, investe em vaidades e sugere que esse é o caminho da verdadeira felicidade, mas nós sabemos que não é, que sem Cristo não há felicidade, porque não há perdão de pecados sem Ele, porque não há esperança sem Ele, não há reconciliação com Deus, não há perdão, mas nele nós temos tudo, e se temos Ele, temos tudo, temos o motivo verdadeiro de felicidade e de alegria. O nosso noivo é o motivo da nossa alegria, é o gozo da nossa alma. Você tem experimentado essa alegria? Essa alegria tem abençoado o seu coração. E você tem, mesmo nos momentos de dificuldade, nas lutas da vida, nessas sacudidas que a gente passa, você tem experimentado, tendo esse tipo de experiência com Deus? Se não, clame a Deus, fale com o Senhor. Senhor, por favor, me ajuda, me ampara, eu tenho me sentido tão fraco, eu preciso de Ti, eu preciso crer nas Tuas promessas, eu preciso confiar que o Senhor cuida de mim, eu preciso crer no Teu perdão, crer no Teu amparo. Clame a Deus, clame pela alegria da salvação, para que você experimente dia após dia dessa doce verdade, dessa doce comunhão com o Senhor. Porque o teu noivo veio, e Ele é Jesus, e Ele veio para te dar a verdadeira felicidade. O mundo fala disso, mas não conhece. Clame a Deus por isso. E por fim, meus irmãos, Jesus não veio remendar a religião de homens. Legalismo não tem nada a ver com cristianismo. Não existe essa religião em que a gente faz as coisas para conquistar a Deus, para merecer as coisas de Deus, para merecer as bênçãos. Ora, essa religião é humana, ela não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. E hoje as igrejas enfrentam muito desses acréscimos humanos. Pastores que se dizem mestres sobre o rebanho acrescentam leis e proibições, e não pode isso, não toque naquilo, e eles conseguem proibir o que Deus tem dado para o seu povo, conseguem proibir que os crentes usufruam das verdadeiras bênçãos de Deus, e ao mesmo tempo também caem no erro de permitir aquilo que Deus proíbe. E isso é uma verdadeira celeuma, uma verdadeira confusão no meio da igreja evangélica. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que examinar as propostas, as sugestões humanas, a partir das escrituras sagradas. Nós temos que conferir a partir da palavra de Deus para que nós não caiamos nas armadilhas dos fariseus do nosso tempo, que tentam rasgar a Bíblia e criar suas próprias leis. Uma lei de mérito humano em vez do evangelho da doce graça de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Jesus não veio dar uma ajudinha para a religião humana. Jesus veio para trazer o evangelho, a verdadeira religião que o homem precisa, as boas novas de salvação. E nós precisamos nos amparar a isso. Precisamos conhecer as Escrituras, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer o evangelho, e crescer, e nos apegar, e nos abraçar a isso. E não largar. Porque se largarmos, vamos fazer igual os cristãos da Galácia, que estavam dizendo, Jesus é muito bom, mas também tem que circuncidar, senão não vai ser salvo. Aí misturando legalismo com o evangelho, o resultado é que é um outro evangelho e não o evangelho verdadeiro, e nós temos que ter cuidado com isso. E por fim, nós temos que ter cuidado com outra coisa. Preste atenção. Às vezes, o que a gente quer com Deus? A gente quer que Deus se ajuste à nossa vida. A gente quer que Jesus Cristo se ajuste às nossas vontades. A gente não larga o velho homem. A gente não quer um compromisso de transformação radical. A gente quer um gênio que a gente vai esfregar e vai atender os nossos pedidos, e a religião é nossa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque não se remenda roupa velha com pano novo. A gente tem que ter muito cuidado com isso.
Jesus não veio para satisfazer os seus caprichos. Ele veio para que você o sirva, o adore, viva para Ele, se submeta à vontade dEle. Então, abra mão do velho. Abra mão da vida velha, dos pecados velhos, daquilo que você tem percebido à luz da palavra que não dá certo. Abra mão. Não se apegue a isso. Não vai dar certo. Vinho novo em odres novos. Não vai dar certo. Acredite nisso. Confie em Cristo. Deixe Ele moldar você. Vai muitas vezes mexer com você. Vai incomodar muitas vezes. Vai doer em outros momentos. Mas vai ser bom. O resultado final vai ser glorioso. Ofereça seu corpo, a sua vida como um sacrifício vivo a Deus. E ofereça a Ele um culto racional. Não queira cair na loucura de achar que você pode fazer Ele atender os seus caprichos. Porque isso é ilusão, isso é bobagem. Por outro lado, experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E você vai conhecer a Deus. E vai conhecer a verdadeira felicidade. E você será um aleluia da cabeça aos pés. Você conhecerá a Deus e o amará. E você caminhará com Ele. E isso será uma bênção profunda para a sua vida. Acredite nisso, porque esse é o Evangelho. É um Evangelho do Filho de Deus, que veio por você. Ele não veio chamar os sãos, Ele veio chamar pecadores, Ele veio por você. Então, renda-se a Ele, submeta-se a Ele, obedeça-o de todo o coração, deixe Ele conduzir a sua vida, deixe Ele tomar as decisões corretas. Deixe Ele transformar o seu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos experimentar essa alegria, que ela não seja uma joia perdida na nossa caminhada, que nós possamos experimentar essa alegria bem-aventurada, essa certeza, essa fé inabalável de que o nosso noivo veio por nós e de que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, as bodas do Cordeiro, celebração eterna, para sempre, sem sofrimento, sem pecado, sem morte, sem dor, para sempre com Ele, possamos olhar para isso e seguir o nosso caminho com fé, com esperança e com amor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos orar.